E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da cinemática. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Dois trens passam pela mesma estação, sem parar nela, com 2 minutos de diferença, ambos a 60 km por hora. A velocidade de cada trem, nesse exercício, vai permanecer constante. Portanto, os dois estão descrevendo um movimento retilíneo e uniforme. Muito bem? O primeiro a passar viaja rumo ao sul e o segundo viaja para o oeste. Observe a figura. Aqui nós temos o trem 1, representado pelo número 1, com uma velocidade orientada nessa direção e sentido, em direção ao sul. E aqui nós temos o trem 2, representado pelo número 2, com velocidade orientada em direção a oeste, conforme o exercício menciona. Dando sequência. Item A. Determine o vetor velocidade relativa do segundo trem em relação ao primeiro. Para obter o vetor velocidade relativa do segundo trem em relação ao primeiro, basta fazer o vetor V2 menos o vetor V1. Muito bem? Então aqui nós temos a velocidade V1 e aqui a velocidade V2. Sendo assim, a velocidade relativa fica dada por... O vetor V2 está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X, e a sua intensidade é igual a 60 km por hora. Sendo assim, nós temos para o vetor V2 menos 60 I versor mais 0 J versor. E eu vou subtrair do vetor V1. O vetor V1 está orientado na mesma direção e sentido oposto ao eixo Y. Sua intensidade vale 60 km por hora, sendo assim nós temos 0 I versor menos 60 J versor. Logo, o vetor velocidade relativa fica dado por... Então nós temos menos 60 I versor, 0 menos 60 mais 60 J versor. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Agora nós vamos orientar o vetor velocidade relativa no plano cartesiano. Vamos fazer um rascunho aqui. Nós temos o eixo Y orientado verticalmente para cima e nós temos aqui o eixo X na horizontal e para a direita. O vetor velocidade relativa possui duas componentes. Uma componente na mesma direção em sentido oposto ao eixo X, com intensidade de 60 km por hora, e uma componente a favor do eixo Y, com intensidade de 60 km por hora. Sendo assim, o vetor velocidade relativa está orientado nessa direção e sentido. Como as componentes possuem a mesma intensidade, 60 km por hora, eu posso afirmar com segurança que o ângulo formado pelo vetor velocidade relativa e o eixo Y é igual a 45 graus. Você pode ainda dizer que o vetor velocidade relativa está orientado a 45 graus na direção noroeste a partir da direção norte. Muito bem. Observe mais uma vez os resultados obtidos, o cálculo realizado. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: com origem na estação e tomando como instante inicial o da passagem do primeiro trem pela estação, observe o quadro, represente graficamente o vetor deslocamento relativo do segundo trem em relação ao primeiro nos instantes t igual a 0, t igual a 2 minutos e t igual a 4 minutos. Observe o quadro. Na sequência, que forma tem a trajetória do segundo trem vista do primeiro? Então vamos lá. Para obter o deslocamento relativo, eu vou fazer o vetor posição R2 menos o vetor posição R1. Para tornar o cálculo mais fácil, eu vou obter o deslocamento relativo de forma geral, em função do tempo t.
E para fazer isso, eu preciso do vetor R1 em função do tempo t e do vetor R2 em função do tempo t. Então vamos começar com o vetor R1. O vetor R1 em certo instante t é igual ao vetor posição inicial do trem 1 mais o seu deslocamento, que é dado pela velocidade vezes o tempo do movimento a partir de t0 igual a 0. Muito bem? O primeiro trem, no instante t0 igual a 0, está na origem do sistema de coordenadas. Portanto, o vetor R1 em certo instante t é dado por 0i mais 0j, mais o vetor V1 vezes o instante t. O vetor V1 aqui se encontra. Então, nós temos mais o vetor V1, que é 0i menos 60j vezes o tempo t. Muito bem? Já substituindo diretamente o resultado, a gente obtém 0i pela soma, 0 na direção i, e aqui nós temos menos 60 vezes t na direção j. Muito bem? Observe o resultado obtido. Vamos agora fazer o mesmo para o vetor posição R2. Então vamos lá. O vetor R2 em certo instante t é igual ao vetor posição R0 mais o deslocamento, que é dado pelo vetor velocidade V2 vezes o tempo t. Muito bem? Observe agora o seguinte. O vetor posição inicial do trem 2 no instante t0 igual a 0 é este aqui, ó. Lembre-se que ele está 2 minutos atrasado. Então aqui nós temos o vetor posição R0 para o trem 2. Portanto, eu preciso obtê-lo inicialmente. Para obtê-lo, basta calcular a medida desse segmento de reta. Perceba que a sua velocidade vale 2 km por hora. Vale, 60 km por hora. E o tempo de atraso vale 2 minutos. Portanto, este segmento de medida d é obtido fazendo V2 vezes o tempo de atraso. Consequentemente, efetuando o cálculo aqui nesse cantinho, nós vamos obter 60 km por hora vezes 2 minutos, que corresponde a 2/60 de hora. Simplificando 60 com 60, vemos que este segmento de reta tem um comprimento de 2 km. Logo, o vetor posição R0 para o trem 2 fica dado por... Então vamos no rascunho aqui embaixo. R2 em certo instante t é o vetor R0. Ele é 2 km na mesma direção e sentido do eixo x. Então, 2i mais 0j. Agora eu vou somar com a velocidade V2 vezes o tempo t. A velocidade V2 está aqui, ó. Então nós temos menos 60i mais 0j vezes t. Então observe a expressão obtida agora, multiplicando aqui pelo tempo tzinho. Bom, dando sequência, já colocando aqui o resultado, a gente obtém, na direção inversor, nós temos o seguinte resultado: 2 menos 60t na direção inversor, então 2 menos 60t na direção inversor. Muito bem, 2 menos 60t na direção inversor, mais 0 j versor. Muito bem, observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, agora nós vamos em busca do deslocamento relativo citado em função do tempo t. Então, o vetor deslocamento relativo é dado pelo vetor R2 menos o vetor R1. Agora eu vou fazer uma subtração das componentes. E com isso, a gente obtém o seguinte resultado. Então vamos dar o devido destaque para o deslocamento relativo. Então nós temos, vamos lá, 2 menos 60t menos 0, 2 menos 60t. Na direção inversor, 0 menos menos 60, portanto, mais 60t na direção j versor. Aí está o deslocamento relativo do trem 2, medido em relação ao trem 1, em função do tempo t.
Agora nós vamos obtê-lo para t igual a 0, t igual a 2 minutos, t igual a 4 minutos, conforme o exercício pediu. Então vamos lá. No instante t igual a 0, nós temos 2i versor mais 0j versor. Então nós temos ΔR igual a 2i versor mais 0j versor. Muito bem. No instante t agora, igual a 2 minutos. 2 minutos corresponde a 2/60 de hora. Então, nós temos 2 menos 60 que multiplica o tempo, 2 minutos, 2/60 de hora, na direção i versor. 60 dividido por 60 dá 1, 2 menos 2, 0. Então, agora nós temos ΔR igual a 0 i versor. Mais 60 vezes tj versor. O tempo vale 2 minutos e, portanto, 2/60 de hora. 60 vezes 2 sobre 60 dá 2, positivo. Então, nós temos aqui mais 2j versor. Observe o resultado obtido. Vamos agora para o instante t igual a 4 minutinhos. T valendo 4 minutos. Bom, 4 minutos corresponde a 4/60 de hora. Então vamos lá. 2 menos 60 vezes 4/60 de hora na direção i versor, somado com 60 vezes 4/60 de hora j versor. Sendo assim, ΔR neste instante fica dado por... Aqui nós temos menos 2i versor mais 4j versor. Muito bem. Não se esqueça que as intensidades aqui estão sendo medidas em quilômetros. Muito bem. Dando sequência agora. Vamos ilustrar cada deslocamento relativo no plano cartesiano, para que a gente possa responder a seguinte pergunta: que forma tem a trajetória do segundo trem vista do primeiro? Então vamos lá. Vamos fazer aqui no rascunho mesmo. Então, ó, eixo Y na vertical e para cima, eixo X na horizontal e para a direita. Vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho, X e Y. Então vamos lá. O primeiro deslocamento relativo é 2i mais 0j. Então, nós temos este vetor. 2i mais 0j. Então, este vetor tem intensidade igual a 2 km. Depois, nós temos, no instante t igual a 2 minutos, 0i mais 2j. Então, agora o 2 vem parar aqui. A intensidade igual a 2 km está nessa direção e sentido. Observe que este segmento e este segmento têm o mesmo comprimento, indicando a mesma intensidade. E por fim, nós temos, então o primeiro já foi, o segundo já foi. E por fim nós temos menos 2 na direção i versor. Então vamos lá. Menos 2 aqui na direção i versor, perdão, é aqui. Menos 2 i versor. Mais 4 j versor. Então, mais 4, 2, mais 2, 4. Então, nós temos este vetor orientado aqui agora. Aqui está o eixo Y. Então, esse meu esboço, ó, o ΔR para t igual a 4 minutos está orientado nessa direção e sentido. Então eu reforço. Aqui nós temos ΔR para t igual a 0. Aqui nós temos ΔR para t igual a 2 minutos. E por último, nós temos ΔR para t igual a 4 minutos. Muito bem? E aí, eu reforço, o exercício pede o seguinte: que forma tem a trajetória do segundo trem vista do primeiro? Para obter a forma da trajetória, basta analisar o movimento de ΔR vetor, o movimento da extremidade desse vetor. Você pode comprovar, fazendo uma análise aqui, que você vai obter uma reta
conectando esses três vetores. Então, vou esboçar aqui essa reta aproximadamente. Então, eu reforço, retomando aqui a pergunta, que forma tem a trajetória do segundo trem vista do primeiro? Uma reta conforme eu ilustro. Você pode comprovar que se trata de uma reta a partir dos pontos aqui ilustrados. Então, vamos lá. Ó. Este ponto aqui, que é o ΔR para t igual a 0, tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 0. Este ΔR tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 2. E este último ponto, ele tem coordenadas x igual a menos 2 e o y igual a 4. Então agora eu vou mostrar que esses três pontos estão localizados sobre a mesma reta. Eu vou começar obtendo a equação da reta utilizando esses dois pontos aqui. E depois eu vou mostrar que esse terceiro ponto pertence à mesma reta em questão. Então vamos lá. De forma geral, a gente sabe que a equação de uma reta é y igual a x mais b. Vamos nesse rascunho aqui. Eu vou adotar esse procedimento, analisando ponto a ponto. Tá. Quando x é igual a 2, o y é 0. Então, 0 é igual a 2a mais b. E quando x é igual a 0, o y é igual a 2. Então, y igual a 2, isso é igual a vezes 0 mais b. Muito bem? Observe nessa última igualdade que a vezes 0 é 0 e, portanto, b é igual a 2. Se b é igual a 2, nós temos 0 igual a 2a mais 2. Portanto, o a vale menos 1. Logo, a reta possui a seguinte equação. Nós temos aqui menos x mais b que vale 2. Agora, vamos comprovar que o terceiro ponto pertence a essa reta. Observe que, se x é igual a menos 2, o y tem que ser igual a 4. Observe como concorda. Trocando x por menos 2, você obtém menos 2, 2 positivo, mais 2, 4. Muito bem? Portanto, eu reforço uma última vez. Que forma tem a trajetória do segundo trem vista do primeiro? A forma da trajetória é uma reta conforme ilustrado na figura. Muito bem? Vamos agora para finalizar este exercício para o item C. Então vamos lá. A que distância mínima os dois trens passam um do outro? Em que instante isso ocorre? Para obter a distância mínima e o instante em que isso ocorre, eu vou adotar o seguinte procedimento. Primeiro, eu vou obter o módulo do deslocamento relativo em função do tempo t, de forma geral. A partir daí, eu vou pegar o resultado obtido e vou derivar em relação ao tempo, igualando o resultado a zero, pois com essa condição eu consigo determinar o instante no qual a distância entre eles é mínima. Então vamos lá, dando sequência. Vamos continuar neste pedacinho do quadro. O item A já foi resolvido. Aqui nós temos o item B. Então vamos lá. Adotando esse procedimento. Aqui nós temos o Polo Sul, só para deixar registrado. Muito bem. Item C, vamos obter o módulo do vetor deslocamento relativo, que eu vou representar simplesmente por ΔR. Nós temos aqui a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então nós temos 2 menos 60t ao quadrado, somado com 60t ao quadrado, todo mundo dentro da raiz. Muito bem? Vamos desenvolver um pouco mais essa expressão agora. ΔR ao quadrado, para não ficar carregando a raiz, é igual a o quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então aqui nós temos menos 240t mais o quadrado do segundo. Então nós temos 3.600t quadrado. Somado com, nós temos aqui 60t ao quadrado mais 3.600t quadrado.
Consequentemente, ΔR fica dado por, colocando aqui a raiz, nós temos 3.600t² mais 3.600t², então 7.200t², menos 240t mais 4. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora derivar ΔR em relação ao tempo e vamos igualar o resultado a zero, para obter justamente, eu reforço, o instante no qual a distância entre os dois trens é mínima. Então, a derivada em relação ao tempo t de ΔR. Vamos lá. Eu vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Vou colocar aqui um traço de divisão. Nós temos este termo elevado a meio, portanto, o meio tomba. Então, nós temos 1 sobre 2, vezes este mesmo termo elevado a meio menos 1, ou seja, dá este termo elevado a menos meio. Este termo elevado a menos meio joga a raiz quadrada para o denominador. Então, 2 sobre a raiz quadrada de 7.200t² menos 240t mais 4. Tudo isso eu vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo t. A derivada desse primeiro termo, pela regra do expoente, nos dá 0,04, 7 vezes 2, 14, 14.400t menos 240, já que a derivada de uma constante é zero. Muito bem? Bom, igualando agora essa derivada a zero. Para que essa derivada dê zero, fica claro que 14.400t é igual a 240. Se 14.400t tem que ser igual a 240, se você efetuar os cálculos, você vai encontrar o seguinte resultado: 0,017 hora. 0,17 hora corresponde a aproximadamente 1 minuto. Então, esse é o instante no qual a distância entre os dois trens é mínima. Agora fica fácil obter essa distância. Basta substituir t igual a 0,17 hora nessa expressão. Ao fazer isso e efetuar os cálculos, você vai encontrar que essa distância mínima, representada aqui por ΔR, é igual a aproximadamente 1,41 quilômetros. Muito bem? Observe no quadro os resultados obtidos, os cálculos realizados aqui no item C. Com isso, eu encerro este exercício. Até a próxima.